A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus, iniciando mais um módulo, o livro da Teologia Pastoral número 2. Hoje nós estamos em um período de quarentena aqui no estado de São Paulo, no final do mês de abril de 2020, e às vezes nós nos perguntamos, para que tudo isso? Por que tudo isso tem acontecido, Mas também uma outra pergunta, como é que nós estamos utilizando esse tempo de quarentena? Tem um grupo de pessoas que elas apenas estão nos telejornais, contando o número de infectados, contando o número de mortos pela pandemia, mas tem outros que têm aproveitado melhor o seu tempo disponível. Eu fico feliz quando eu ouço alguns irmãos dizendo: não, eu estou aproveitando para ler a Bíblia, para rever algum estudo. Então, enquanto alguns simplesmente perdem o seu tempo, fazem coisas que não levam a nada, olhando, passando telas e mais telas das suas redes sociais, você tem pessoas otimizando o seu tempo e aproveitando a oportunidade. Vai ter gente que vai sair da quarentena sabendo falar inglês. Tem gente que vai sair da quarentena aprendendo, já tendo aprendido a tocar um instrumento musical, que é muito ele queria. Outras pessoas vão estar ainda mais aperfeiçoadas na palavra de Deus, e este é o nosso intuito. Sempre eu digo, prepare um ambiente para que você possa estudar, Pegue aí o seu livro, o seu material, os seus slides, procure um lugar mais tranquilo possível, reserve um horário para esse estudo, para que você aproveite ao máximo, Eu sei que existe talvez algumas pessoas que acabam fingindo que aprendem, fingindo que estudam, mas é importante, que nós tenhamos compromisso com a palavra de Deus e, sobretudo, com Deus da palavra. E nós estamos iniciando, então, Teologia Pastoral 2. E é interessante que um dos alunos falaram: mas eu não sei porque eu estou estudando isso. Eu não sou pastor. Mas, na verdade, a ideia é exatamente se antecipar, não esperar chegar na posição de pastor ou alguma posição aí dentro da igreja importante para depois correr atrás de uma posição, de uma instrução melhor. Você não sabe aonde Deus te levará, você não sabe aonde você chegará. Então é importante você se preparar com antecedência para conhecer a mente de um pastor, as obrigações de um ministro, para auxiliar, orientar, cuidar, as irmãs, que são esposas de pastores, serão esposas de pastores. Tudo isso vai contribuir, Sempre o conhecimento, o ensino vale muito a pena, com certeza. Então, nesta aula número 1 do segundo livro de Teologia Pastoral, nós temos o tema: o ministro e a sua vida íntima e tarefas do dia a dia do ministro. E ali eu começo com uma frase que diz: o casamento é como uma longa viagem em um barco pequenino. Se um dos dois passageiros começar a fazer o barco balançar, o outro tem que segurá-lo, fazê-lo ficar firme, senão irão ambos para o fundo. Veja que todas as aulas que nós estamos aqui aprendendo a teologia pastoral, nós estamos dividindo em áreas da vida do ministro. E agora nós trataremos de um importante assunto, que é a área sexual do ministro, que é um complemento da área familiar. Vejam que é um importante assunto, porque quantos ministérios se afundaram por práticas sexuais impuras, por adultérios e tanta coisa que sempre nós ouvimos falar. Então, estudar, se preparar e abordar o assunto da melhor maneira é o nosso objetivo nesta aula. Então, essa primeira parte nós falaremos a respeito da vida íntima do ministro. Tá? Então, existem muitos paradigmas a serem quebradas quanto o assunto é a sexualidade, porque é um assunto que nem sempre a igreja trata esse assunto,
Hoje nós temos uma boa evolução, se trata um pouco, embora eu me preocupo, né, com alguns encontros de casais, eventos para casais, pelo que eu percebo, nem sempre o intuito é aprender à luz da palavra. Existem alguns encontros de casais que viraram assim encontros de comediantes, né? Embora possa se aproveitar alguma coisa, parece que as pessoas nem sempre vão lá para ver o que a palavra de Deus tem para falar a respeito do assunto. Então, algo começou muito bem, parece se deteriorar com o tempo, com o mau uso dessas palestras. É claro que existem ainda muitos trabalhos que eu já participei, irmãos que ministram esses trabalhos com muita qualidade, espiritualidade e edificação para o casal. Mas existe, de fato, uma dificuldade em abordar o assunto. Outra questão importante aí é a ideia ideia pecaminosa da sexualidade. Ainda existem muitas pessoas, né, que acreditam que a queda de Adão e Eva, que aquela dita maçã, você vê que é uma ideia muito trazida da igreja romana, né, que seria uma maçã, e na verdade a Bíblia não diz que é a maçã, diz apenas que é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Muitas pessoas, principalmente os antigos, né, acreditam que o pecado que resultou na expulsão ali do casal do Jardim do Éden seria a prática sexual. E nós sabemos que não é verdade isso. Tá? Então as heranças deixadas aí pela Igreja Católica, mitos que veio aí da Igreja Romana, ainda entraram dentro da Igreja Evangélica, principalmente dentro da nossa querida Igreja Pentecostal. E um desses mitos gerados vem a partir da ideia que o sexo é um ato que deve ser apenas praticado para procriação, né, para a perpetuação da espécie e nunca por prazer. A gente vai detalhar um pouquinho mais esse assunto. Então, junta-se tudo isso ao desconhecimento bíblico e ensinos errados a respeito do assunto, né? Todo mundo conhece uma história absurda em relação à sexualidade que foi pregada, foi ensinada em algum lugar. E temos que saber que a Bíblia fala do assunto. Deus se importa com a questão sexual porque Ele criou os seus filhos de forma sexuada. Se fosse do contrário, Ele os trataria de forma assexuada. Então, a sexualidade é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. Pode ver que os próprios anjos não têm essa bênção da sexualidade, eles mesmos não têm sexo. Então, é algo exclusivo que Deus abençoou a raça humana. E outras questões que revelam aí uma barreira para tratar desse assunto é a questão da herança de uma vida depravada que muitos tiveram e depois vieram para a igreja. Nem todos tiveram o privilégio de crescer em um lar cristão. Muitas pessoas tiveram terríveis experiências no mundo e ao vir para a igreja acabam associando a sexualidade com as suas práticas pecaminosas quando esses ainda estavam no mundo. Mas é importante já iniciar dizendo que é possível ter uma vida íntima plena em santidade. E uma coisa não necessariamente precisa ter conflito com a outra. Então é uma questão também espiritual a questão da sexualidade, além de um fator muito importante, da vida íntima, da vida do casal também. Então, algumas considerações importantes. Deus já criou o ser humano com a capacidade de reprodução. Então, quando Ele cria o homem, quando Ele cria a mulher, a sua anatomia, a forma do seu corpo, a sua condição, Deus já havia preparado os seres, a sua obra-prima da criação, para que eles sejam assexuados, para que eles tenham esse encontro sexual. Então Deus, se esse fosse o pecado de Adão e Eva, então Deus estaria agora abonando o pecado, porque uma coisa que antes não era pecado, após a queda passou a ser pecado e Deus aceitou esse pecado. Veja também que por ocasião da queda, Deus já havia, antes mesmo da queda, dito a eles para reproduzir e povoar a terra. Então é muito claro que Deus já fez o homem e a mulher com essa condição de reprodução. Inclusive, uma das penas pelo erro de Eva seria a multiplicação das dores do parto.
ela possivelmente já saberia o que era um parto, né? E possivelmente há uma linha que se defende que ela já tinha filhos, né, com Adão antes mesmo deles serem expulsos do jardim. Simplesmente a Bíblia silenciou a respeito desses filhos. Então todas as evidências e a maior parte das pessoas acreditam que Deus já criou o homem com essa capacidade de reprodução, mesmo quando eles estavam dentro do jardim do Éden. Então entendemos que os impulsos sexuais são dádivas divinas, né? A sexualidade é uma bênção de Deus para os seres humanos. É claro, em tudo o pecado vem tentando mudar o projeto original de Deus, né? O diabo tenta perverter aquilo que Deus criou de uma maneira tão detalhada, tão maravilhosa. Então essa prática sexual ela é bênção desde que ela é moldada pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus ela não pula para trás no sentido de falar desse assunto, né? Ela fala contundentemente a respeito do assunto por se tratar de uma bênção de Deus na vida do homem. Então Deus formou homem e mulher distinto, físico e emocionalmente, e aptos para formarem apenas um corpo. Então quando o homem deixa seu pai e sua mãe unir-se-á sua mulher e serão os dois uma só carne, de fato uma só carne acontece por meio do ato sexual. Então a partir dali os dois serão apenas uma só carne. Você vê que lá na igreja de Corinto, Paulo tinha dificuldade em fazer com que os irmãos lá de Corinto obedecessem os princípios bíblicos quanto à sexualidade. Tanto que Paulo vai orientá-los que quando aqueles que se deitassem com prostituta se tornavam apenas um corpo com elas. Então eles usavam essa dádiva, essa bênção de Deus, de uma maneira errada. Então a falta da compreensão do tema faz com que muitos sintam-se em pecado após o ato sexual, porque cria-se, né, em volta do ato sexual tanto o misticismo e uma carga negativa, como se o próprio diabo tivesse criado o sexo. E muitos casais chegam ao extremo de, após o ato sexual, terem que pedir perdão a Deus, né, ou sentirem na necessidade de pedir o perdão. Mas, na verdade, a Bíblia vai nos orientar que não é um pecado, mas é que Deus é que criou essa condição do homem e da mulher, inclusive não só para a procriação, mas para que eles também pudessem se realizar um no outro e terem prazeres junto. Falando um pouco da herança romana, né, como eu falei na introdução, que nós temos uma influência muito grande, mais do que alguns irmãos imaginam, referente à Igreja Católica, né? As pessoas trazem algumas coisas ainda da Igreja Romana e acabam implantando dentro da Igreja Evangélica, né? Um dos exemplos, por exemplo, é a questão de objetos ungidos. Então, aqueles que adoravam a deuses pagãos, estranhos, ídolos de prata, de pedra, de ouro, às vezes vêm para a igreja evangélica e continuam, né, dando poderes a instrumentos inanimados, né? Seja rosa, seja vassoura, seja o trigo ungido, seja tanta... Você vê que essa prática, né, ela se espalhou pela igreja evangélica, e a igreja católica no passado, né, também vendeu objetos, vendeu a bula papal, e com o tempo muitos trouxeram essa herança, a necessidade de ver alguma coisa para crer, né? Mas o nosso Deus, ele é o invisível mais real, né? E a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, mas esperamos, contrário de toda essa ideia de objetos ungidos que nós vemos com tanta frequência. Outra questão que tem influência romana é a questão da ceia, né? Não há tempo aqui para abordar todos os detalhes, mas eu já vi pastores, né, que acreditam ali que de fato ali o suco da uva vira o sangue de Jesus. Já vi pastores até dizer: olha, eu bebi aqui o suco e senti gosto de sangue na minha boca. É claro, né, a fé é algo que não pode ser tocado e deve ser respeitado de todo mundo, mas isso que de fato se transforma no sangue de Jesus e que de fato se transforma no corpo de Jesus, o pão, é uma herança católica, né? Lutero teve dificuldade com isso, mas hoje nós acreditamos que a ceia do Senhor, ela é um memorial, né? Ela simboliza
o sangue simboliza o corpo de Jesus. Mas ainda muitos segmentos evangélicos, inclusive, têm dificuldades, né? Se ali é o corpo de Jesus e o sangue, o que fazer depois da ceia com isso, né? E muitos se encontram aí com dificuldade em como descartar, né, aquilo que sobra da ceia, né? Porque se fato é o corpo do Senhor, tem que fazer um enterro e tudo mais, né? Mas essa, de fato, existem vários pensamentos nesse segmento, mas em geral, né, a nossa teologia, que é uma teologia bastante assembleiana, hoje a Assembleia de Deus já entende que a ceia do Senhor é um símbolo e que não literalmente é o corpo do Senhor que está ali. E aí você vai ter influência também nessa questão da sexualidade, né? Não só os objetos inanimados, ungidos, não só a ceia, mas também a questão da sexualidade é muito influenciado por questões católicas, aqueles quadros antigos, né? Da maçã, de Eva e da serpente, né? Então a herança da Igreja Romana é ver a sexualidade como algo impuro, como se fosse o pecado. E às vezes vê a mulher como um símbolo de engano, né? E também a ideia, principalmente do passado, de punir qualquer impulso sexual com penitências, né? Quando a pessoa sentia alguma coisa sexualmente dizendo, então ela iria se castigar, porque ela não poderia sentir esse tipo de desejo. Então tudo isso é herança da Igreja Católica. Nós temos Agostinho, que é um importante teólogo, né, da Igreja, dos pais da Igreja, que deixou até hoje escritos valiosos, né? Ele abordou assuntos como ninguém na história da Igreja abordou, é um nome a ser respeitado. E também quando você vê ele falando a respeito da sexualidade, né, existe um exagero da parte dele, mas é claro que nós devemos também considerar o padrão, o costume da época em que Agostinho vivia. É claro que ele também foi influenciado pelos pensamentos da época, né? E tem um agravo aí na questão do Agostinho, é que Agostinho não é alguém que cresceu no lar cristão, ele teve terríveis experiências sexuais fora da igreja, fora da presença do Senhor. Então ele é aquele que vai fazer uma relação de sexo com pecado, né? Então ele vai deixar escritos que influenciaram ao longo dos tempos, ao longo dos anos, essa questão sexual como pecado. Então ele olha o sexo pelo ângulo pecaminoso, tá? E ele era cometido de um medo terrível de pecar nesse sentido, né? Ele era cercado do medo de pecar até mesmo em sonho. Então havia um medo, era uma questão difícil de lidar, um assunto difícil de lidar, principalmente na época de Agostinho. Por isso a corrente agostiniana trouxe uma grande influência nas igrejas, gerando a ideia de que o sexo principalmente é apenas para a procriação. E você tem aí muitas seitas evangélicas, né, ditas evangélicas, na verdade, que apregoam isso, né, que o sexo é apenas quando o casal deseja ter filhos. A gente vai ver que não é bem isso que a Bíblia está falando. Não só Agostinho, mas Tertuliano, que é um outro grande nome aí da história da igreja, também deixou alguns textos nesse sentido, tá? E devido a essa influência, alguns pastores passaram a recomendar, inclusive, a abstinência sexual em dias de culto, né? Um dia que tem culto, segundo essa corrente tertuliana, não pode ter o ato sexual. E outro chega a dizer que na semana da ceia do Senhor não pode ter o ato sexual. É claro que cada um tem um hábito, tem um costume, uma forma, né? A Bíblia, o importante é que haja um entendimento entre o homem e a mulher, o marido e a sua esposa, né? Mas imaginem pessoas que estão o tempo todo na igreja, pregando todos os dias na igreja, têm as suas atividades, né? Como esses vão se abster, sendo que todos os dias eles estão em atividades na igreja. Então, todo extremo ele passa a ser extremamente perigoso. Alguns, né, então alimentam a ideia de Tertuliano, inclusive que o Espírito Santo abandona o casal, deixa ali o quarto no momento do ato sexual. Isso aí parece até aquelas questões de filmes, né, novelas, onde os idólatras, né, no momento do ato sexual, tem muitas histórias nesse sentido, cobrem ali com um véu, com um pano,
a cabeça do ídolo que está ali no quarto, para que o ídolo não presencie ali aquela cena, né? Então nós não entendemos, porque o Espírito Santo está dentro de nós. Não tem como o Espírito Santo nos abandonar e depois voltar. Não tem como o Espírito Santo estar uma hora no quarto e outra hora não estar no quarto. Tá? Então são questões até lógicas, né, que nós temos que entender. Por isso que se o sexo é pecaminoso, então o Espírito Santo não poderia habitar ao mesmo tempo, né? Mas nós devemos salientar muito que o sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus e, de fato, Deus se faz presente na união do casal. Além do que, né, a condição sexual é resultado de uma vida em comunhão com o esposo e com a esposa. Né? Não havendo comunhão entre o esposo e o esposo, também não haverá o ato sexual. Tá? Paulo, inclusive, ele advertiu essa proibição no sentido do ato sexual. Ele chegou a chamar de doutrinas de demônios. Tá lá, você pode conferir todo o texto lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Mas eu vou ler 2 trechos aqui. O capítulo 4, verso 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. E lá no verso 3 ele continua: proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então aí você tem até uma questão mais ampla, né, como a proibição de casamento. Nós sabemos que os sacerdotes católicos, né, são proibidos de casar, e isso vai gerar muitos problemas, né? Parece que Paulo já profetizara a respeito disso. Claro que na questão do sacerdote romano, principalmente uma questão financeira, né? Porque a igreja que cuida desse sacerdote, ela não queria ter custos, né, para bancar a família do sacerdote, teriam herdeiros do sacerdote. Então, uma prática que a Igreja Católica tomou durante muito tempo atrás, e existem inclusive denúncias a esse respeito de igrejas, né, também pseudo-evangélicas, principalmente neopentecostais, proibindo os seus pastores de ter filho ou limitando o número de filhos, exatamente para que a igreja não precise arcar com mais despesas, né? Então isso Paulo chamou de doutrina de demônios. Falando um pouco da questão da natureza humana, né, Salomão, ele vai nos deixar aí o livro de Cantares, né, que tem um teor sexual muito forte. Claro que de diversas maneiras eu posso fazer a leitura do livro de Cantares, mas olhando de uma maneira literal, na verdade é uma relação de um homem com uma mulher que está ali. Mas também lá em Provérbios, principalmente ali em grande parte do capítulo 5 de Provérbios, Salomão ele vai dar a instrução da importância, né, de conviver, coabitar com a mulher que amas. E outro fator interessante é que alguns que defendem o ato sexual apenas para a procriação, eles vão apontar para os animais, né? Porque os animais sim agem por instinto e não por prazer, né? Mas até esta condição do homem não agir por instinto, mas também procurar o prazer dentro do casamento, também é uma questão que coloca o homem superior aos animais. O homem é racional, o animal é irracional, ele não tem como entender aquele ato que tem entre os animais. Porém, devemos tomar cuidado com o hedonismo, tá? Então, ao mesmo momento que a Bíblia ela vai permitir que haja o ato sexual também pelo prazer, né? Provérbios capítulo 5, 18 e 19 diz: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor seja atraídos perpetuamente. Claro, de uma forma poética, de uma forma mais bonita, categórica, Salomão fala a respeito de saciar-se, alegrar-se com a mulher da sua mocidade. Então fica muito claro por diversos textos bíblicos que o ato sexual não é apenas para a procriação, mas também pode gerar prazer.
E aí tem a dificuldade do hedonismo. O que é o hedonismo? É uma prática muito comum nos dias de hoje, que é o prazer pelo prazer, uma busca desenfreada pelo prazer. E aí a pessoa não pode ir para o relacionamento sexual apenas em busca da sua própria satisfação, porque aí sim ela iria caracterizar o hedonismo na sua vida, que o hedonismo sim é filho do egoísmo. Então, no ato sexual, o marido deve buscar dar o prazer à sua esposa e a esposa dar o prazer ao seu esposo, um cuidando do outro, né? Paulo vai dar muitas orientações nesse sentido. Então, esse prazer deve ser mútuo, tá? Dentro da vida conjugal do casal. E você vê que a questão da sexualidade não é algo assim pecaminoso, claro, que dentro do casamento, que Paulo e Pedro, né, eles falando de uma forma tão à frente do seu tempo, né, enquanto Agostinho e Tertuliano tem uma influência muito grande das coisas do seu tempo, inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, Pedro e Paulo vão falar coisas ali que vão além do seu tempo, coisas que servem muito para os dias de hoje e coisas que talvez aquela sociedade teria dificuldade de entender, tá? Como no mesmo capítulo ali que Paulo está falando, né, Efésios capítulo 5 ali, por exemplo, Paulo está falando do relacionamento homem e mulher e na mesma hora ele aplica esse relacionamento a Cristo e à igreja. Se fosse algo pecaminoso, Paulo de forma alguma faria tal comparação. Embora no seu tempo havia esse medo, havia essa preocupação, associar ali, era muito comum associar o sexo ao pecado e apenas a prática da procriação, Paulo ele vai além lá em Efésios, falando a respeito desse assunto. Eles naquele tempo achavam que o cristianismo e a vida conjugal eram coisas assim desassociadas. Hoje, por estudo da palavra, pela evolução dos estudos bíblicos e tantos livros, materiais que nós temos, nós entendemos que Paulo pôde até comparar a relação igreja com Cristo da relação com o homem e a mulher. Pedro ainda ele vai dizer lá em 1 Pedro 3,7 que, parafraseando ele, né, as discussões, as brigas do casal, inclusive a separação carnal, vai implicar na quebra do relacionamento com Deus. Então, se o casal não estiver bem, Deus não ouvirá as orações. Ali ele vai aplicar mais ao marido, mas também poderia ser aplicado à mulher. 1 Coríntios capítulo 7, verso 5. Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicares ao jejum, à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente para a vossa incontinência. Então, Paulo não aconselhando, a separação do homem e da mulher, no sentido sexual, mas que eles sempre estejam juntos. E no momento da separação, que isso seja em comum acordo, é a orientação paulina. Então, você vê que a Bíblia aborda esse assunto com clareza. E Paulo, mesmo na condição dele, que há dúvida, se Paulo ele era separado, se Paulo ele era viúvo, se Paulo era solteiro, a Bíblia não deixa muito claro. Existem muitas correntes que sondam a respeito da vida de Paulo, e uma delas diz que ele era viúvo, baseado na clareza que ele vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 7. Então, quando se trata desse assunto, 1 Coríntios 7 é um texto que todo mundo precisa ler e observar, Se o amado irmão ou irmã ainda não fez a leitura, é importante parar e ler lá 1 Coríntios capítulo 7, onde tem um resumo ali de orientações paulinas acerca desse assunto. E qual que é o espanto? É que Paulo, ele era celibatário, ele era adepto ao celibato, mas ele diz que isso era um dom e que nem todo mundo poderia ser como ele. Então ele fez essa opção, mas não obrigou ninguém a seguir essa opção. Mas mesmo assim, ele, instruído por Deus, e quando você lê ali o capítulo 7 de 1 Coríntios, você vê assim que ele vai na ponta dos dedos, por assim dizer,
com muito temor. Chega a hora que ele chega a dizer, digo eu e não o Senhor, mas era do próprio Deus que ele estava falando ali mesmo, dando diversas orientações nesse capítulo. Então lá ele vai falar a respeito da questão do abrasar-se, né, que muitos vão entender como a questão de casais que ficam juntos sem o devido casamento, e inclusive passou a ser uma prática até muito comum, infelizmente, dentro da igreja, vários casais amasiados dentro da igreja. Outros acham já que não, que esse texto não fala a respeito disso. Ele fala lá também a respeito de quando o esposo é crente, a esposa não é, e vice-versa, que não devem um abandonar o outro, se o não crente consente, em ficar com o crente, ele deve ficar com ela, porque um vai santificar o outro, e assim por diante. E vai dizer também que o homem não tem o poder no seu corpo, mas a mulher é que o tem, e vice-versa, dizendo que um não deve negar-se ao outro. A questão da pureza, Irmãos, nós temos a história de Davi, que Davi ele vai manchar a sua biografia, manchar a sua história pelo seu pecado, E a Bíblia ela não camufla os erros dos homens. Seja Abraão, seja Salomão, seja Davi, a Bíblia fala a verdade. Então Davi ele errou, pecou exatamente na questão da pureza. Hoje, nós temos o apelo sexual muito mais eminente do que no tempo de Davi, no tempo de Paulo, porque hoje a nudez está em qualquer lugar, nos filmes, TV, internet, nos cartazes pela cidade, nas propagandas, nas revistas. Então, em todo lugar existe um apelo sexual que atrai as pessoas, que vende, que dá audiência, e nós vivemos dentro dessa realidade. Você vê que Davi ele pecou por meio desse impulso. Olhando pela janela, ele viu uma bela mulher, a cobiçou e foi dando vazão ao seu sentimento, ao seu pensamento pecaminoso, transformando-se não só em um adúltero, mas a um assassino também. E ele sofreu os danos pelo seu pecado. Então, como se proteger de toda essa realidade, de todos esses estímulos que existem nos dias de hoje? Uma sociedade totalmente pervertida, que se fala palavrão em todo o tempo, que se falam as coisas, contam as coisas sem pudor algum, sem temor de Deus nenhum. Então, na verdade, isso tem uma relação com a vida espiritual das pessoas. Quanto mais alimentado pela palavra de Deus, quanto mais envolvido com as coisas de Deus, quanto mais uma vida de consagração, mais resistência e mais protegido essa pessoa estará e passará a vencer as tentações. Lembra daquela analogia de Lutero, que eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedi-los de pousar sobre a minha cabeça. Então os pássaros voam por volta de nós, mas nós não devemos dar vazão, oportunidade aos pensamentos negativos, que logo um pensamento levará a outro e as pessoas acabam caindo em tentação. Então o pecado passa a exercer o seu domínio sobre o homem quando esse deixa de viver intimamente com Deus. Então o grande antídoto para que haja a santidade, haja a pureza na questão sexual, é essa intimidade desse relacionamento com o próprio Deus. Solteiros que conseguem controlar os seus impulsos sexuais saberão também comportar-se da melhor maneira quando casados. Então, se ele controla esses estímulos quando solteiro, também ele controlará os estímulos pecaminosos quando esse estiver casado. E muitos jovens acabam casando apenas pela questão sexual, mas esses acabam se decepcionando, porque os irmãos que já são casados sabem que a questão do casamento vai muito além das questões sexuais, A questão sexual é apenas um ponto do casamento. Então é importante a pessoa saber lidar desde solteiro com essa questão sexual. Nós estamos partindo aqui para o fim da primeira parte, e sempre eu gosto de deixar uma reflexão
e refletindo sobre o assunto. Se Deus realmente se importa com a sexualidade dos seus servos, e nós vimos que ele se importa, o que eu tenho feito para me cuidar nessa área? É importante o obreiro, o não obreiro, o cristão em geral, ele cuidar dessa questão sexual para que possa viver ela de acordo com a palavra de Deus. Qual tem sido o meu comportamento? Tem agradado a Deus e o meu cônjuge nesta delicada área? Né? Se eu sou casado, eu tenho agradado, eu tenho cuidado dessas questões com o meu cônjuge? Como é que está? Então fica aí a reflexão para que nós possamos melhorar, nos corrigir, servir a Deus de uma maneira melhor. Dentro do capítulo 1 do Teologia Pastoral 2, entra também um segundo assunto, né, que eu chamo aí de parte 2. Quem tem os slides, nosso material, ou quem tem aí o nosso livro, que nós estamos fazendo o acompanhamento por meio dele, você que ainda não tem, né, pode ser um dos nossos alunos também, você que tem acompanhado as aulas, pode entrar em contato conosco e também passar a ser um dos alunos, investir no teu chamado, investir em conhecimento, investir na obra de Deus. Você que tem o material vai ver que a parte 2 diz sobre tarefas do dia a dia do ministro. E aí eu destaco uma frase muito interessante. No ministério pastoral, os membros da igreja e a salvação dos perdidos devem ocupar o centro das atividades todo o dia. Então existe aí uma questão entre o pastor administrar a igreja, cuidar da papelada, ir ao banco, pagar conta, ir ao cartório, mexer, né, com a parte burocrática da igreja, ou gastar o seu tempo para cuidar de pessoas. Então é um desafio administrar o tempo para o pastoreio, porque conforme a igreja vai crescendo, vai aumentando o volume de trabalho, as questões vão aparecendo e o pastor começa a ser levado a correr mais atrás de papéis, de acertar coisa, de alugar, de comprar, de vender, de registrar, de documentar, do que do ofício principal dele, que é cuidar de seus membros e buscar pessoas para o reino de Deus. Então, em geral, o que se vê são pastores envolvidos demais em questões administrativas. Então, eles acabam cuidando da parte administrativa, porque é uma pressão em cima disso, mas acabam descuidando das questões espirituais, tanto dele como da sua igreja. Então, quando alguém se envolve em questões administrativas demais, acaba afetando a sua própria espiritualidade e fazendo com que a igreja passe a ter problemas e não crescer como ela deveria. Além da administração acabar com a questão do pastoreio, ele também acaba com o tempo do preparo do pastor. O tempo para ele orar, o tempo para ele ler, o tempo para ele preparar sermão, que ele sempre está na fila, né, com uma senha na mão, sempre está em trânsito, correndo de um lugar para o outro, e isso não é o ideal. Por isso que o pastor deve orar, né, para que Deus prepare, ou selecionar entre os seus pessoas capazes para delegar a elas essas funções, embora são coisas que são importantes também para o reino, né? Deve ser feito por pessoas com muita responsabilidade, às vezes o pastor prefere ele mesmo ir lá e fazer, mas é importante que ele saiba delegar essas funções, porque só assim ele vai conseguir fazer o melhor gerenciamento do seu tempo. Outra questão aí do tempo para o pastoreio é a era dos pastores virtuais, né? A tecnologia está aí, nós estamos usando aqui para a aula a tecnologia bem usada, ela é bênção de Deus, mas é aquilo que eu sempre digo, o excesso sempre ele é prejudicial. Então usar só tecnologia para aconselhar, para acompanhar as pessoas, não é o ideal. Mas também não usar essa tecnologia também é ruim, porque às vezes forçam as pessoas a se deslocarem, geram custos, sendo que simplesmente por uma videoconferência poderia ser resolvido muitas questões. Então a questão é o uso consciente
da tecnologia. Se eu usar demais de um jeito dá problema, se eu usar demais de outro também dará problema. Mas muita coisa, né, como avisos, você vê que nos cultos se perde um tempo enorme com avisos, com recados. Hoje você tem aí um aplicativo, né, você tem o famoso WhatsApp, mas você tem aí também o Telegram, né, que ele tem até muito mais ferramentas para evitar problemas no grupo, né, porque o WhatsApp ele é muito popular, mas faltam ferramentas de controle dos usuários. Então muitos optam pelo Telegram. Você tem uma opção lá de só o pastor, ou só o secretário conseguir falar no grupo. Então passa a ser um grupo só de comunicação. Então isso você ganha tempo no culto, você agiliza muitas coisas, né? Agora, ao mesmo tempo que a tecnologia pode fazer ganhar tempo, pode perder. Porque se o ministro não souber gerenciar o seu tempo, né, ele vai ficar o dia todo dando parabéns para as pessoas lá no Facebook, por exemplo. Você vê lá a notificação lá, 30 pessoas para você dar parabéns, né? Você tem que saber gerenciar e talvez até terceirizar isso para alguém. Alguém que seja responsável já em nome da igreja, mandar os parabéns. E você vê que essas são questões secundárias. É claro que para o membro, muito importante ali receber o parabéns da igreja, do ministro, da equipe, mas acaba sugando muito tempo. Então, se o ministro ele não se policiar, ele gasta muito tempo nas redes sociais, por exemplo, e acaba não produzindo muita coisa. Vai prejudicar ele em outros aspectos, né? Outra coisa é quando as ovelhas abusam, porque antes, para falar com o pastor, tinha que ir até a igreja. Tinha muito tempo, os pastores nem telefone tinham. Então, tinha que se deslocar, largar aquilo que você estava fazendo para ir falar com o pastor. E hoje, né, com a rede social, com o WhatsApp, facilmente, né, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, seja a hora que for, o pastor está recebendo um monte de mensagem e dependendo como for, ele vai ficar o dia todo só respondendo mensagem e isso acaba por sugar o tempo dele. Então, ele também tem que administrar essa questão, orientar, e o próprio membro, a própria ovelha, tem que ter bom senso na questão do pastor. Então, se a tecnologia agiliza muito, nada substitui o contato pessoal. Quantos irmãos, né, têm me procurado e dito, poxa, eu gostava muito mais da aula presencial, eu aprendia muito mais porque é aquela troca ao calor humano. Então, o líder em geral, ele tem que saber que nem tudo vai ser possível resolver por meio de mensagens e áudios pela internet. Muitas vezes ele vai precisar se deslocar para abraçar, para cuidar, para ouvir, para sentir, né? Porque um texto escrito não tem sentimento nenhum. Você não sabe por trás de um simples texto o que tem por trás daquilo de verdade. Você vendo, conversando, você pode sentir muito mais. E além do que, parece que não, mas você tem um grupo muito grande de pessoas na igreja que ainda não usam ferramentas tecnológicas, por medo ou por falta de condição de acesso, por não ter uma internet, por não ter o celular. As pessoas que resistem, não, eu ainda uso o telefone fixo, né? E de uma maneira geral, a igreja não pode descartar essas pessoas, também tem que pastorear. Se o contato com ela é só dessa forma, nós devemos se aproximar dela dessa forma, tá? Então, falando a respeito do cuidado com o rebanho, muitos pastores já não têm, infelizmente, né, cuidado do rebanho. Muitos viraram administradores, como se eles conduzissem apenas uma empresa. Quantos, né, apenas se incomodam com os valores, com as entradas, com as saídas da igreja. Então, muitos pastores já não cuidam do rebanho. Suas igrejas tornaram-se apenas um montão de gente religiosa. Quando o pastor não tem comunhão com Deus, ou melhor, quando o pastor tem comunhão com Deus, o rebanho engorda, a igreja cresce, tá? Você tem vários pastores, infelizmente, ausentes. Eu particularmente acredito que é a minoria, mas nós sabemos que tem aí grupos que tornaram a igreja apenas uma empresa. Então, os membros devem entender que quando o pastor não está em atividade no campo, ele está em atividade com Deus. Assim deve ser. De repente, as pessoas não estão vendo o pastor na igreja. Ele não está indo de um lugar para o outro. Mas é importante que a igreja entenda que ele precisa de um tempo para ele, um tempo para a família e um tempo a sós para com Deus.
né? Há membros que sugam os seus pastores, contam casos e mais casos e acham que o pastor não tem nada para fazer. Mas aqui está ficando muito claro, né? Quem vem acompanhando os estudos, como a agenda é cheia, quanto são muitas atividades de um pastor comprometido com a obra de Deus. E aí às vezes encontra uma pessoa e essa pessoa acha que o pastor não tem nada para fazer porque ela também não tem nada, e ali emenda um caso ao outro, e ali gasta horas, e às vezes o pastor, por amor ou por não ser indelicado, acaba ouvindo e ouvindo aquelas histórias, até repetidas às vezes, né? Tem irmãos que repetem sempre as mesmas histórias, tá? Deus não mede o obreiro por que ele faz, mas pelo que ele é. Melhor é ser do que fazer. Tem gente que faz, dá até resultado, mas não é. Primeiro eu tenho que ser crente. Primeiro eu tenho que ser fiel. Primeiro eu tenho que ter uma vida com Deus. E aquilo que eu vou desempenhar como obras dentro da igreja vai ser uma consequência dessa vida com Deus. É notório que hoje, né, na igreja moderna, por muitas vezes, não importa muito quem a pessoa é, mas o que ela faz. Mas essa não deve ser a regra. Outra questão importante aí é a visitação pastoral, né? A questão de visitar, né? Então, é algo importante, né? Vamos deixar bem claro isso, mas que também nem sempre ela é positiva, porque existem pessoas dependentes da vida pastoral, são dependentes emocionalmente do pastor. Conhece aqueles que só vai na igreja quando o pastor vai na casa dele. Então o pastor vai hoje na igreja, na casa dele, e amanhã ele está na igreja. Daqui 15 dias ele abandona a igreja, ele tem uma dependência emocional, ele quer que o pastor fique ali, às vezes adulando ele não tem maturidade, não tem firmeza, não tem crescimento. E o pastor, às vezes, alguns pastores começam a alimentar essa dependência emocional. E eu digo mais, muitos desses irmãos que têm essa carência, eles querem os pastores próximos a eles, que na verdade eles querem jogar o pastor contra outros grupos, né? Ele quer, o pastor aqui dentro da minha casa, o pastor é meu amigão, e acabam às vezes confundindo essa relação pastor-ovelha com uma amizade pessoal, em detrimento das questões espirituais. Então, o pastor deve tomar cuidado com essas pessoas que são dependentes dessas visitas. E aí, o nosso material vai dizer que a origem da visitação pastoral, ela tem origem na questão católica, né? Mas uma herança católica romana, né? Dos padres que não queriam ficar só, então saíam, né, pela casa das pessoas e passavam o dia almoçando, jantando, tomando café, falando da vida dos outros, né? E o pastor, na sua visitação, não é uma tarefa muito simples, né? Porque tem que ser uma visita espiritual, e às vezes muitos assuntos vão entrando ali, e o pastor deve ter aquele jogo de cintura para que as pessoas não coloquem na boca dele alguma coisa que ele não falou, tá? Mas a visita pastoral é necessária, né? Às vezes a pessoa está enferma, a pessoa está passando uma dificuldade, ou o pastor está prevendo uma dificuldade. É necessário que o pastor esteja ali em contato com esta pessoa e com esta família para orientá-los. Mas nos tempos de hoje, irmãos, que a internet, a TV toma conta, existem relatos de pastores que vão à casa do membro e o membro nem desliga a TV para receber o pastor. Eu mesmo já tive a experiência de ir a um lugar para fazer uma oração e nem a televisão desligaram na hora de orar, a televisão ficou falando lá junto com a oração. Então antes parece que se valorizava mais a visita. Olha, o pastor está vindo, vamos tratá-lo bem, vamos dar atenção a ele. Tem pastores indo visitar, indo na casa dos seus membros, sendo obrigado a sentar e assistir o programa de TV com o membro, assistir o futebol com o membro, às vezes assistindo coisas que nem condizem ali com a família, que não querem conversar, querem apenas ali ficarem vidrada no programa da TV. Tá? Então é importante que o ministro faça a visita, mas ele deve saber que essa visita deve ser produtiva e objetiva, porque senão ele acaba tendo mais prejuízo do que ganho nessa questão. E aí, quando você perde muito tempo em uma coisa, inevitavelmente vai faltar tempo para outra. E uma das coisas que se falta é tempo para a preparação dos sermões.
seja aquele pastor que está o tempo todo integral na obra, como que tem o seu trabalho mais ainda. Porque aí é o tempo todo gente mandando mensagem, é o tempo todo ele precisando ir ao banco, no cartório e tanta coisa, e ele acaba não tendo tempo para estudar, o tempo para elaborar o seu sermão. E uma das coisas mais difíceis é pregar sempre para as mesmas pessoas. Mas também nós temos observado que já existem pastores locais que quase não pregam na sua igreja, né? Que todo dia tem alguém de fora, todo dia põe alguém, né? É importante saber que também a igreja local precisa ouvir o seu pastor, o direcionamento do seu pastor, a opinião sobre os fatos que acontecem, é uma voz ali espiritual para a ovelha. E tem alguns que estão se esquivando dessa responsabilidade, às vezes por falta do tempo da preparação do sermão. Eu pessoalmente acredito que pelo menos uma vez por semana o pastor local deve pregar a palavra de Deus ali para a sua igreja. E aí tem um detalhe, né? Que o poço, por assim dizer, do pastor local esgota mais rápido. Porque um pregador itinerante, né, ele pode requentar as mensagens, né, trabalha um ponto, trabalha outro, refaz os mesmos pontos, as mesmas alegorias, exemplos, mas o pastor local chega uma hora que ele fica cansativo. Então ele precisa, né, diariamente ler a Bíblia, diariamente buscar recursos para satisfazer a questão espiritual da sua igreja. E os problemas administrativos, as inúmeras reuniões acabam sugando um tempo de algo que era primordial. Você vê lá em Atos que os apóstolos não quiseram abandonar a palavra para cuidar das questões de servir à mesa. Então a palavra é essencial na vida do pastor. Então ele deve ler a Bíblia diariamente, ter tempo para ler bons livros. É importante o pastor ter sempre ali, além da Bíblia, um outro livro que possa auxiliá-lo, né? Ter uma biblioteca em casa, ter livros para indicar. Tudo isso é importante na vida pastoral. Buscar sabedoria, conhecimento, tá? E infelizmente existem muitas pessoas que ao pregar simplesmente entram no YouTube e clonam mensagem de outras pessoas. Ao invés de buscar na fonte, ao invés de orar, buscar em Deus, preparar o seu próprio sermão, buscam sermões prontos de outras pessoas. E aí, inevitavelmente, com o tempo, as pessoas vão perceber isso. Então, desenvolver a arte da observação e contextualizar as mensagens é ótimo. Paulo, né, fazia isso, Jesus fazia isso. Então, é importante pregar ali o texto bíblico, mas para puxar a atenção dos ouvintes, é importante contextualizar com coisas que estão acontecendo à sua volta. Então, a leitura de um jornal, por exemplo, a leitura de um livro de ciências, assistir aí um documentário científico, vai trazer argumentos sólidos para que o ministro possa cativar os seus ouvintes e entregar-lhes a mensagem da melhor maneira. Você vê que Paulo, muitas coisas que ele escreve nas epístolas, era observando o Império Romano, era observando ali os soldados romanos. Em cima daquilo ele traz exemplos valiosos para aqueles que recebiam as suas cartas. Jesus não era diferente. Quando ele fala do campo, dos pássaros, ele tinha ali a sensibilidade de perceber o que estava acontecendo em volta dele e trazer uma mensagem dentro do contexto da realidade daquelas pessoas. Tá? Então o pastor local age como um padeiro, tirando do forno pão novo todos os dias e não apenas nos finais de semana. E aí também complementando já e quase finalizando o nosso conteúdo dessa aula, você tem ainda administrando o tempo do pastoreio, arquivos para armazenar dados. É importante que o pastor que se preocupa com a qualidade do sermão, além da sua biblioteca, ele fazer os seus rascunhos, os seus estudos pessoais e procurar uma forma de gravar isso, sejam em pastas, sejam em computadores, mas é importante quando o computador, saber que os HDs dos computadores têm um tempo de vida útil, então salvar em pendrives, em HD externo. Hoje tem um recurso da nuvem, para com o passar do tempo ele não perder esses sermões e ele dividir em temas que às vezes ele precisa de um tema que ele já explorou. Quem
tem um compromisso com preparar o sermão, sabe que pode demorar horas. Então ele já tem ali esboçado vários assuntos. Então, seja guardando de um jeito ou de outro, é importante que o ministro tenha essa biblioteca de coisas que ele mesmo desenvolveu. Futuramente pode virar aí um livro, ele pode emprestar para alguém. Tá? Então ele deve, eu tiro o exemplo aqui por mim mesmo, eu tenho uma pasta com os esboços das minhas pregações de 10 anos atrás. Claro que algumas coisas você não vai usar mais, você pode ir descartando, mas tem aquelas mensagens, aquelas passagens que Deus te iluminou, você escreveu, você pregou, que deve estar armazenado ali para um uso futuro. Tá? Esse armazenamento, é claro, deve ser bem organizado e estar em um lugar acessível, né? Porque se estiver muito escondido, né? Lá dentro do guarda-roupa, atrás de um monte de caixa, quando precisa, você nem vai lembrar o que tem. Né? Então, quando você precisar do assunto, você vai ter que começar a cavar, pesquisar tudo de novo. Mas agora, quando você guarda, tira xerox, imprime alguma coisa que lhe é útil, você vai montando aí um material que vai melhorar a qualidade do seu sermão. Tá? É claro que fazer tudo isso não é organizar a sua agenda, não esquecer da vida espiritual, se preparar para a pregação, cuidar da sua família, realmente não é uma questão fácil. Que nessa agenda do ministro também deve ser reservado um tempo para a sua família. É um assunto já estudado, passar uma tarde com a esposa, fazer lição com seus filhos. Por isso que o chamado vem do próprio Deus, a capacitação vem de Deus, a nossa dependência vem de Deus, para que possa exercer, né, com excelência o chamado. Por isso é importante você estar estudando aqui, você estar ouvindo, gastando aqui de uma maneira produtiva o seu tempo, trazendo reflexões a respeito desses temas que são importantes. Tá? Então, para nós terminarmos, deixo duas reflexões. Eu programo bem as minhas atividades semanais? Eu faço uso de uma agenda? Né? Tem muitos ministros que não têm uma agenda, né? São desorganizados, marcam compromissos, não lembram que foram marcados. Né? As pessoas têm que ficar lembrando, se não passa em branco. É indispensável, seja uma agenda, um controle eletrônico ou na caneta e no papel, ele precisa ser organizado, ele tem que mostrar essa organização. Né? Existem ministros que sempre chegam atrasados nas reuniões, nos seus compromissos, sempre estão atrasados. Será que eu estou programando bem a minha atividade semanal? E é possível eliminar atividades inúteis e potencializar aquelas que são importantes? Será que nós estamos gastando muito tempo com coisa que não leva a nada e deixando as coisas importantes em segundo plano? Então, que possamos melhorar mais e mais para o Senhor Jesus. Espero que de alguma forma os irmãos possam ser edificados por meio desse estudo. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula em nome de Jesus. Paz.